Olá, amiguinhos! Vamos para mais uma história? A história de hoje é sobre um menino chamado Sambo. Sambo era um menino africano que completaria 12 anos. Ele estava muito feliz, pois pela primeira vez ganharia dinheiro e poderia ir sozinho até alguma aldeia para comprar o que quisesse, e que ficaria como recordação daquele dia tão especial. Sambo havia sonhado muito com esse dia. Pensava e não sabia o que presente comprar. Ele chegou à aldeia e começou a percorrer as casas de comércio, mas não encontrara nada que gostasse. Ele queria algo que fosse útil. Então, viu um objeto diferente. Mas o que seria aquilo? Era uma coisa mais estranha e curiosa que ele já vira. Então perguntou o nome daquilo. Guarda-chuva? Repetiu ele espantado. Quando lhe responderam, né? Quer dizer que eu compro isso para guardar a chuva dentro? Ele pensou, né? O homem da loja riu. Não, rapazinho. Você compra para ser guardado da chuva. Quer dizer que eu compro isso e poderei andar na rua sem me molhar? Era muito bom pensar assim, pois quando chovia, as crianças da tribo tinham que ficar nas ocas. Sambo ficou maravilhado e comprou o guarda-chuva. Vai ser um sucesso na tribo, pensou ele. Foi caminhando para casa, pensando no dia em que poderia finalmente usar o seu presente. Olhando para o céu, viu várias nuvens escuras. Oba! Antes de chegar em casa, poderei usá-lo. Não demorou muito e começou a cair os tão esperados pingos de chuva. Pode chover aqui agora eu não me molho. Que bom companheiro agora arrumei. E ele olhava para o seu guarda-chuva. Sambo caminhava e ia ficando molhando pela chuva. Epa! O homem da loja mentiu. Comprei isto e ainda estou me molhando. Algumas pessoas passavam por ele e riam. Sambo pensou: será que é assim que usa? Não, acho que deve ser de outro jeito. Havia usado erradamente o guarda-chuva, mas agora sabia usar. Então Sambo levantou o guarda-chuva acima da sua cabeça, pensando que agora tinha acertado. Mas continuava errado. Imagine só ter uma coisa tão boa e tão útil e não saber usar. E Sambo foi ficando bravo. Além de se molhar, ainda riam mais dele. Já ia voltar à loja e brigar com o dono. Mas uma bondosa senhora o chamou e disse-lhe: Não é assim, meu filho, deixa eu mostrar a você. E pegou o guarda-chuva de Sambo, ela o abriu. O menino levou um grande susto, mas depois riu, agradeceu à senhora e continuou seguindo seu caminho. Agora sim, não caia uma gota sequer na minha cabeça. Sambo seguia para casa cantarolando, muito feliz, mas também envergonhado por ter sido tão bobo. Alguma vez já aconteceu algo parecido com você? Hein? Você tinha algo que era útil, mas não sabia usar? Vocês sabiam que muitas vezes algumas crianças e também adultos agem do mesmo modo que Sambo? Têm algo muito mais útil que um guarda-chuva e não sabem usar.
Você mesmo pode ter e não está sabendo usar. Do que eu estou falando? Da Bíblia, a palavra de Deus. Ela é uma coisa mais útil que podemos ter. É um verdadeiro tesouro. E nós seremos muito tolos se não a usarmos. Você sabe como alguém não usa a palavra de Deus? Primeiro, deixando de lê-la. É na Bíblia que encontramos o caminho de Deus para a salvação, que Ele nos oferece de graça, através do seu Filho Jesus. Vamos ler Romanos 6:3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Depois que cremos em Jesus e o recebemos como Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós e ele nos ajuda a compreender o que lemos e a lembrar do que aprendemos. Vamos ler João 14:26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes farás lembrar de tudo que eu lhes disse. Se não lermos a Bíblia, não poderemos lembrar do que ela diz. Em segundo lugar, não usamos a palavra de Deus quando não colocamos em prática o que aprendemos. No livro de Salmos, 119, versículo 130, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Então, diz que se você tem ouvido a palavra de Deus, mas continua mentindo, teimando, falando palavrão, desobedecendo a seus pais, brigando e fazendo outras tantas coisas, você está desperdiçando esse tesouro tão útil que você tem. A palavra de Deus, que ela é a verdade, pode fazer de você uma pessoa feliz, mas você precisa tê-la em sua vida e fazer o que ela manda. Então, você quer fazer isso agora mesmo? Peça ao Senhor Jesus que o ajude a ler, a praticar diariamente o que Ele mesmo nos diz na Bíblia. Vamos ler Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Um cheiro no coração e até o próximo História.